como é que você acredita que a gente pode passar esse conceito de ancestralidade para as nossas crias de maneira, não vou dizer lúdica, mas consciente? Eu acredito que a gente tem um poder, né, que é o poder das nossas oralituras, né? E passar para as nossas crianças é a partir das nossas perspectivas orais, é contando a nossa história Uhum, a partir da nossa própria narrativa histórica e a partir da nossa própria realidade de percepção de mundo. História é poder, sim. né? Então, quando tu senta com as tuas crianças, né? Quando tu conta para tuas crianças, eu mesma sou filha de uma grande mulher que é militante, né? Uma mulher que sempre teve movimento e de um avô que era da Frente Negra Pelotense. Então, eu cresci dentro de ouvir essa narrativa, né? Sim. Do nosso fortalecimento. Então, eu acredito que o caminho eficaz é fazer com que as nossas crianças conheçam a verdadeira história a partir de si, né? Já que as nossas crianças, né, infelizmente, precisam ainda, né, serem vítimas, porque para mim não tem outra palavra, desse sistema educacional Uhum, que deseduca, né? A escola ela não forma, ela formata sim. para as crianças atenderem a um ideal, né? Um ideal político da branquitude, Sim. né? Desse sistema de violência racial que mata a subjetividade das nossas crianças desde Uhum, a tenra idade, né? Então, o nosso papel é resgatar as nossas crianças a partir da autoestima, e a autoestima é história, a autoestima é contar o poder da sua história, né? A partir sim. da nossa própria perspectiva histórica, né? Que nós temos um modelo de cultura e que a nossa cultura é a validação fundamental para a construção da nossa realidade. É isso, por exemplo, que a doutora Nadov, o doutor Molefe têm falado quando eles têm falado de educação afrocêntrica, por Uhum, exemplo, né? Da gente trazer uma narrativa que seja uma narrativa a partir do nosso próprio pertencimento histórico, né? Não dá sim. mais, Diego, para as nossas crianças ouvirem a história de quem nos mata Sim. e essa história ser contada como se as pessoas fossem heróis, né? Exatamente. Então, como podemos passar o conceito de ancestralidade? É com a espiritualidade. E quando eu estou falando de espiritualidade, a espiritualidade ela é você enquanto sujeito ancestral e espiritual. Uhum, A ancestralidade mora em nós. E sim. esse é um ato de ancestralidade, né? Muitas vezes a gente acha que a ancestralidade está dentro dos espaços geográficos espirituais. Também, mas a espiritualidade está em todo lugar. Fato, fato. Vou para a próxima pergunta, então. Que é pensando nessa espiralidade do tempo, do seu ponto de vista, você acha que dizer que as crianças são o futuro é certo ou errado? E por quê? Eu acredito que as crianças são o futuro, são o presente, são o passado. Exatamente. Elas são, elas são atemporais, né? As crianças elas são a esperança, né? A esperança do nosso passado, a esperança do nosso presente e a esperança do nosso futuro, porque o futuro é ancestral, né? Então, É, as crianças são a própria perspectiva da ancestralidade. acho que é isso, né? A presença de várias possibilidades, né? Inclusive para gente, de mudança, Sim, para elas de alcance, né? sim. De para os nossos que vieram, de projeção também, né? Porque a gente vai estender o braço aonde a gente alcança e pensar que eles vão estender ali até onde eles querem, né? A gente Sim, tenta botar ele exatamente. até onde eles querem. Mas acho que é isso mesmo, não tem nem muito o que falar a respeito disso de verdade. Bom, vou para nossa última pergunta, então, que é, na sua opinião, como crianças pretas conscientes da sua agência, e se você puder falar um pouquinho a respeito desse conceito de agência, na história mudaria o mundo. Bom, a agência é um conceito pensado pelo Dr. Molef Ketchachante, professor aqui da universidade, chefe do departamento aqui da universidade onde eu estou, né? E, na verdade, agora a chefe do departamento é a doutora Mamazama, mas ele está, né, junto dessa perspectiva. Bom, o que é a agência, né? A gente, a supremacia política, cultural, religiosa, tecnológica, eurocêntrica dos últimos 500 anos, né, levou os povos dos 6 continentes do mundo, né, e levou os povos africanos e colocou a Europa como o único centro, né, aquela que Uhum, percebem a origem que determina tudo de como nós percebemos o mundo.
A consequência dessa percepção é que os povos, né, do continente africano, pensando na nossa realidade enquanto pessoas pretas, se tornarem invisíveis, né? E se tratando desses povos que são marginalizados pela colonização, os povos africanos, essa invisibilidade ganha uma proporção infinitamente maior, né? Porque ela vem tangenciada pelo racismo. Então, o Dr. Molefi Ketiachante, quando ele pensa, né, a afrocentricidade, né, tratando da justificativa de centrar os povos africanos e reorientá-los na história, possibilita encontrar a sua localização no mundo, né, para entender de qual lugar nós partiremos para pensar e construir a nossa própria agência, né? Uma vez que nós estamos em desagência, né, para que os africanos, nós, né, africanos renascidos nas diásporas e dentro do continente africano, possamos desenvolver uma identidade positiva, sabe? De assumir o controle das nossas vidas. Então, a agência, nas próprias palavras do Dr. Molefi, é a capacidade de dispor de recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade humana, né? E aí ele fala que o que nós podemos analisar em qualquer discurso, né, em qualquer análise, em qualquer perspectiva cultural, é que os africanos são agentes fracos, né? Porque eles estão em desagência, marginalizados na condição de marginalidade da sua própria história. Então, os africanos têm sido negados eles têm sido negados dentro desse projeto de dominação racial branca, né? E quando a gente fala dessa marginalização, é a obliteração da sua presença, do seu significado, das suas atividades, da sua história, da sua cultura, das suas filosofias. Essa realidade ela é negada justamente para a destruição da sua personalidade espiritual e mental, né? Enquanto pessoa africana. Então, o Dr. Molefi diz, né, nós precisamos sair desse processo de desagência e construir a agência da nossa própria narrativa, né? Pegar, trocando por miúdos, como se fala, é pegar o controle da nossa história. Pegar o controle da nossa história é tomar as rédeas da nossa vida, entender, inclusive, né, quem nós fomos para conseguir compreender o que nós voltaremos a ser, né? Voltaremos a vir a ser. Eu gosto muito quando o mestre Rogério traz essa expressão. Então, quando as crianças elas são conscientes da sua agência, as crianças pretas, elas mudam a história sobre si mesmas, sabe? Ela muda a sua autoestima, a sua perspectiva cultural, a sua perspectiva espiritual, e se entende enquanto força, enquanto potência, porque ela não vive mais sobre a maquiagem do outro, né? Mas ela vive a partir da sua própria narrativa. Real. A gente tenta fazer isso na criação, e eu tô falando até nessa disciplina positiva, que colocaram um nome para algo para ser comercializado, e aí como eu falo que a gente tem que hackear esse sistema por dentro. Deixar seu filho decidir o que ele quer fazer e tentar bancar aquilo ali, né? Então, eu falando em ações simples, cotidianas. Você quer fazer tal coisa? Não quero fazer. Mas e aí, vai obrigar? Sabe, eu acho que é um ponto para fortalecer isso. É um ponto só para fortalecer isso. Porque a gente tira uma criança de dentro de casa, daqui a alguns anos, os meus filhos saem de casa entendendo que eles não são obrigados a fazer coisas que os subvertam, por entender o que é subversão, isso aqui não é certo, isso aqui eu não sou obrigado a fazer, e escolher, eu não quero fazer isso, não admito, isso aqui não é para mim. A gente tá ralando aqui para garantir que eles tenham força suficiente para bancar, né? Vou trazer para um exemplo aqui, só para ilustrar. Eu pego a minha filha mais nova, a Aurora, e faço cosquinha. E aí, quando ela fala, para, eu vou lá e falo, papai parou porque você pediu. E acho que a gente entra nessa questão de colocar... Não vou trazer a agência para isso aqui, mas eu tô colocando em exemplos práticos o que constrói essa consciência de permissão, de consentimento, de ter voz, né? Eu pedi para parar, eu não quero que continue.
Então, se a gente... Então, mas isso também é agência. Sim, Porque sim. você constrói nela um fortalecimento da percepção que ela tem sobre si. Sim. E isso é muito grandioso, né? Porque assim, quando você tem no final do filme do Malcolm X uma cena muito bonita que é o Mandela conversando com as crianças, né? Uhum. E as crianças levantam no final e falam I am Malcolm X, né? Eu sou o Malcolm Sim. X, eu sou o Malcolm X. O que você está dizendo para essa criança? Eu sou a força do que os meus ancestrais. Então, isso que você faz é você dizer para ela o quanto é o limite dela. Uhum. E isso é a partir de um fortalecimento da autoestima dela. Você fala para ela que o cabelo dela é bonito, quando você fala para ela que a história dela é bonita, quando ela olha para ti e percebe o quanto os homens negros são bonitos, isso vai ter uma afetação. Quando ela olha para a mãe e vê o quanto as mulheres negras são bonitas, sabe? Isso tem uma afetação, inclusive, na forma como ela, no futuro, vem a se relacionar afetivamente, porque ela sempre se percebeu enquanto bonita, então ela vai entender os seus iguais enquanto bonitos. Né? Então, isso é o fortalecimento disso, isso é muito importante. É fundamental, na verdade, isso é agência. Exatamente.